Boa tarde, meu nome é Pedro e vamos dar início a mais uma palestra espírita pela TV e Rádio SEAC. Queridos amigos do Grupo Aulas da Vida, faz muito tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas essa é uma oportunidade para a gente poder falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus e falar um pouquinho sobre a doutrina e estar mais próximo a cada um de vocês. Antes de eu começar a falar sobre o tema de hoje, que é o Consolador Prometido, que é o Cristo Consolador, eu gostaria de fazer uma pequena prece, pedindo a Deus e aos bons espíritos que abençoe a cada um de nós. As pessoas que estão em casa me assistindo nesse momento, que elas possam ser amparadas, que elas possam receber as melhores vibrações e as melhores energias que vêm de Deus e dos bons espíritos. Que Ele possa iluminar os nossos lares, que Ele possa trazer conforto e que Ele possa trazer um alívio para as nossas dores e para os nossos sofrimentos. Que as bênçãos de Deus possam se espalhar por todos os lugares, por todo esse país, por todos nós que precisamos de um pouquinho de ajuda e um pouquinho de auxílio. Como eu disse para vocês, o tema de hoje que eu trouxe é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o Cristo Consolador. O início desse capítulo é um capítulo bem curtinho. Se vocês pegarem lá para ler, vocês vão ver que é um capítulo bem curtinho, mas ele é um capítulo que nos traz uma mensagem muito profunda e uma mensagem muito positiva sobre o Evangelho de Jesus. E ele começa falando assim, né? Jesus diz, está lá em Mateus, no capítulo 11, dos versículos 28 a 30. Jesus diz assim: Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então vamos começar a entender as palavras de Jesus, quando ele diz assim: Vinde a mim. Ele pede, já no primeiro momento, nessa primeira frase, vinde a mim todos vós que sofreis, para que as pessoas não fiquem abraçadas no seu sofrimento, que elas não fiquem presas no seu sofrimento, mas que elas tomem uma atitude positiva, uma atitude que vá em direção ao Cristo. Então, vinde a mim significa, eu sei que você está sofrendo, mas largue esse sofrimento de lado, deixe esse sofrimento de lado e se esforce para sair desse sofrimento. Vinde a mim significa, encontre em você as forças necessárias para conseguir caminhar, para conseguir sair do sofrimento. Então, no primeiro momento, a gente já tem uma grande mensagem de Jesus, que ele diz que nós não devemos ficar parados, inertes, que nós devemos sim tomar uma atitude positiva de seguir em frente. Então, vinde a mim é a primeira iniciativa que todos nós que sofremos devemos ter. E todos nós sofremos. A Terra é um planeta de expiação e provas, todos nós temos algum tipo de sofrimento. Alguns possuem dores maiores, dores físicas, dores na alma, mas todos nós, em algum momento da nossa vida, temos algum tipo de sofrimento. E em algum momento nós estamos sobrecarregados, nós nos deixamos contaminar por pensamentos, por atitudes, por exemplos, e isso pesa na nossa alma. Então, Jesus, que sabe do nosso sofrimento, sabe que todos nós temos misérias, decepções, dores, perdas de seres amados, que todos nós precisamos de algum tipo de consolação. E Jesus é a consolação, porque Jesus vem para nos mostrar que a vida continua. A máxima, ensinamento que Jesus nos deu com a morte na cruz foi que a morte é aparente, que a morte é apenas a morte do corpo físico, mas que o espírito é eterno e que ele permanece. Então nós temos com Jesus a certeza da vida futura. E essa certeza é que nos dá a consolação para suportar todas as misérias, decepções, dores e sofrimentos, porque a gente sabe que tudo isso é temporário. Ou, nas palavras de Chico Xavier,
que tudo passa. Então, se nós cremos em Deus, se nós cremos em Jesus, e se nós cremos no que aquilo que a doutrina espírita nos traz, nós temos então a certeza de que todo sofrimento é temporário e que todo sofrimento vai passar. Eu sei que nesse momento, muitos de nós sentem aquele peso da dor tão grande que fica em dúvida se isso vai passar. Mas se a gente olhar para a nossa infância, olhar para trás, nós vamos ver que nós já passamos por diversos momentos de dificuldade e que esses momentos passaram. E, portanto, o momento atual também vai passar. Então, as dificuldades atuais, as dores atuais, as decepções, qualquer sofrimento que eu tenha agora, também vai passar. Se nós pegarmos a frase de Jesus, tomai meu jugo sobre vós, nós temos que entender o que será que Jesus quis dizer com esse jugo. Porque ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis em sofrimento, que eu vou aliviar, e tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. O que será que Jesus quis dizer com esse jugo? Se nós formos pegar a palavra jugo, nós vamos entender que ela significa aquilo que conduz o boi. É como se fosse um cabresto, é como se fosse é aquela madeira que segura os dois bois juntos para que eles caminhem e sigam. Então, tomai meu jugo sobre vós é como se assim eu tomasse aquele domínio, aquela sujeição, aquela força para caminhar em determinado sentido. Então, quando Jesus diz, tomai meu jugo sobre vós, o jugo nós podemos entender como os conhecimentos que Jesus passou, as orientações que Jesus nos deu sobre como viver e como conduzir as nossas vidas. Então, o jugo é a condução, como conduzir as nossas vidas. Então, nós temos que pegar a maneira que Jesus tem de conduzir a vida dele para as nossas vidas. Então, a gente toma o jugo de Jesus, ou seja, pega o exemplo de Jesus e traz para as nossas vidas. Então, se nós tomarmos o jugo de Jesus, o exemplo de Jesus e aprender com ele, que é brando e humilde de coração, nós vamos encontrar repouso para as nossas almas. E esse repouso vem porque o que Jesus ensina é o amor. Então, os dois ensinamentos máximos que Jesus deixou para todos nós é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, no sentido, não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Mas a essência do ensinamento de Jesus é o amor. E o amor é leve, o amor é suave. Por isso que ele diz, o meu jugo é suave e o meu fado é leve. Porque os ensinamentos de Jesus são para que a gente tome como exemplo o amor que ele teve por todas as pessoas. Então, se nós formos carregar o jugo de Jesus, carregar essa carga de Jesus, nós vamos carregar o amor que Jesus teve pela humanidade, pelas pessoas e pelos homens. Então, com isso, nossa vida vai ser mais leve, nós vamos encontrar leveza na nossa vida, porque o amor é leve. Então, o grande ensinamento de Jesus nessa passagem é que nós devemos praticar aquilo que Jesus ensinou, que foi o amor. E uma vez que nós aprendamos a amar a Deus e a amar ao próximo, nós vamos poder dizer então que a nossa vida vai ser mais suave e o nosso fardo vai ser mais leve. Então a nossa carga vai ser mais leve. Aquilo que hoje a gente toma como pesado, sofrido, denso, aquilo que para nós hoje é difícil de carregar e de levar, com Jesus nós vamos aprender então que isso se torna leve porque nós vamos colocar o amor acima de tudo. Nós vamos colocar o amor como o norte das nossas relações. É o amor que vai guiar as nossas ações e o nosso caminho. E para exercitar esse amor, nós temos como condição, que Jesus nos coloca, o amor e a caridade. Entendendo então esse amor como
ter fé em Deus, confiar em Deus e confiar também que Deus é justiça, que Deus é bondade, que Deus é tudo de melhor que pode acontecer na nossa vida. Então, se nós tomarmos esse amor e tomarmos a caridade no sentido de fazermos ao próximo todas as ações, tudo aquilo que a gente gostaria que nos fosse feito, a nossa vida então vai caminhar de uma maneira muito mais tranquila do que a gente imagina. Muitas das dores e dos sofrimentos, elas são consequência daquilo mesmo que a gente já fez anteriormente, tanto nessa vida quanto em vidas passadas. E é por isso que nós temos essa carga pesada, que somos responsáveis, em grande parte, por ela mesma. Nós aqui colocamos nos nossos ombros uma carga pesada. Se nós seguíssemos as orientações de Jesus, se nós conseguíssemos acompanhar os ensinamentos de Jesus, com certeza a nossa vida seria muito mais tranquila e muito mais leve. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. E muitas vezes nós escolhemos outros caminhos, outras alternativas, nós temos outras maneiras de enxergar o mundo. Então vamos pensar nesse Evangelho de Jesus, pensando como é que eu posso transformar a minha vida de uma maneira mais leve? Como é que eu posso trazer esses ensinamentos que Jesus colocou lá atrás para o meu dia a dia agora, para a minha realidade? Então, a primeira coisa que eu devo observar eu estou em algum momento de dificuldade? Eu estou em algum momento de sofrimento, de dor? Eu estou em algum momento achando que não vou conseguir dar conta? Se eu estiver pensando que sim, eu estou num momento difícil, é que eu preciso então renovar os meus sentimentos e a minha fé. Então, nesse momento, é importante que eu pratique a minha fé, que eu renove os meus sentimentos de fé em relação a Deus e ao futuro. Mas isso eu só vou conseguir se eu acreditar que a vida continua. É por isso que nesse capítulo, se vocês lerem esse capítulo e vocês prestarem atenção lá, Jesus ele vai dizer assim: eu não consegui falar tudo que eu precisava, mas eu vou mandar um Consolador prometido. Então nós temos que Jesus, que falava por figuras de linguagem, por parábolas, ele nos trouxe grandes ensinamentos, mas ele não conseguiu explicar tudo, e mesmo porque a humanidade naquele momento também não tinha a capacidade de compreender tudo. E ele disse que no futuro ele iria enviar o Consolador prometido. Esse Consolador prometido, que Jesus diz que irá enviar, ele vai nos ajudar a recordar os ensinamentos do Cristo e vai também explicar de forma clara sobre a vida espiritual, sem essas figuras de linguagem, sem essas alegorias que Jesus colocava. Vai dizer de uma maneira fácil, simples, direta, clara, sobre tudo aquilo que a gente precisa aprender. E esse Consolador prometido é o Espiritismo, porque ele traz a consolação para todos aqueles que sofrem, sabendo que tudo tem uma causa, Então, se tem uma causa, ela tem um efeito. Então, a gente entende no Espiritismo as relações de causa e efeito, sabendo que das nossas escolhas passadas, nós vamos colocar uma situação presente, e na situação presente, dependendo das escolhas que eu faça, eu vou fazer uma futura, Eu vou ter escolhas que vão ser determinadas futuramente. Então, quando Jesus nos traz a consolação através do Consolador prometido, através do Espiritismo, nós temos então que o conhecimento das coisas faz o homem saber de onde ele vem, para onde ele vai e por que ele está aqui na Terra. Então, com o Espiritismo, nós temos a clareza de que nós estamos aqui em aprendizado, que o sofrimento faz parte desse aprendizado,
O sofrimento não é a única forma de aprendizado, mas é uma das formas que nós temos para aprender e que ele advém das nossas escolhas, né? Então, se nós entendemos que nós estamos aqui nesse momento na Terra para aprender, para vivenciar tudo isso, para adquirir o conhecimento das coisas, nós vamos entender então que é um chamamento para os verdadeiros princípios que regem a vida, que são a lei de Deus. Muitas vezes no dia a dia a gente tem conta para pagar, trabalho para fazer, coisas para resolver, e a gente acaba se esquecendo de refletir sobre por que estamos aqui, o que eu tenho que aprender, como é que deve ser a minha relação com as pessoas. Será que eu estou colocando respeito, amor, fraternidade? Será que as minhas ações são guiadas por valores cristãos? Será que a minha vida eu consigo colocar valores que me façam pensar e refletir de maneira clara sobre como eu gostaria que a minha vida se desenvolvesse de maneira mais clara, mais leve, mais suave? Será que eu encontro nesses ensinamentos de Jesus a consolação tanto pela fé quanto pela esperança? Será que eu encontro nas palavras de Jesus aquele refrigério para a alma que significa encontrar um alívio para as minhas dúvidas e para os meus sofrimentos? É claro que quando a gente está atribulado, cheio de preocupações, a gente encontra dificuldade para vencer essas dificuldades. Mas todas as vezes que a gente se recolhe, faz um momento de prece, um momento de oração, que a gente faz um pouco de reflexão sobre a nossa vida, a gente começa a encontrar respostas. Quando a gente estuda um pouquinho da doutrina, a gente encontra respostas. Porque a doutrina é muito clara. Ela fala diretamente sobre as causas e os efeitos, sobre como é a vida espiritual. Não deixa margem para dúvidas. As dúvidas nós é que colocamos por não querermos aceitar que estamos aqui para evoluir. Muitas vezes a gente quer trilhar um caminho mais difícil, mais doloroso, mais tumultuado, mais cheio de espinhos, mas Deus respeita as nossas escolhas. Os bons espíritos respeitam as nossas escolhas e sabe que em algum momento nós vamos abandonar esse sofrimento e vamos buscar Jesus como modelo de inspiração. E aí eu estou falando que o Espiritismo é esse consolador prometido, e aí algumas pessoas ficam naquela dúvida, então será que somente os espíritas serão consolados? Será que só quem segue a doutrina vai ser consolado e vai ser amparado por Deus? Nós temos que entender que a instrução de Jesus é muito clara, vinde a mim, vinde a Jesus. Então todo aquele que pratica o amor de Jesus, que tem a bondade, que tem a serenidade, que tem a humildade, a mansidão, que pratica valores que são de Jesus, qualquer uma das pessoas vai ser salva. Não é o conhecimento por si só que salva, mas é a fé, a prática, é todas as ações que são feitas em nome dessa fé. Então, se nós formos lá, continuar a leitura nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas instruções dos Espíritos, o Espírito da Verdade, ele vai trazer algumas orientações e algumas mensagens sobre como devemos, então, pensar nesses atos de amor e de caridade que devemos ter em nossa vida. Então, uma das mensagens que ele diz lá, ele diz assim: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Porque o Espírito de Verdade nos orienta a buscar o conhecimento, a estudar, a ir além. Porque, além de fazer parte da nossa evolução, a nossa evolução intelectual, essa recomendação do Espírito de Verdade para o estudo, ela nos ajuda a descobrir os erros que são cometidos no cristianismo.
nos equívocos ou na interpretação equivocada que é dada aos ensinamentos de Jesus. Então, quanto mais eu estudo as palavras de Jesus, quanto mais eu estudo sobre a doutrina, mais conhecimento eu adquiro e mais clareza eu adquiro sobre como devo conduzir a minha vida. E isso é responsabilidade de cada um de nós. Nós não podemos delegar para que outra pessoa decida por mim. Eu é que tenho que tomar as rédeas da minha vida e eu é que tenho que aprender, que tenho que descobrir, que tenho que raciocinar, que tenho que praticar o amor de Jesus. Então, está na minha responsabilidade esse aprendizado, né? Então, quando eu me instruo, quando eu aprendo, quando eu vou à frente, eu estou buscando aperfeiçoar o meu espírito. Eu trago luz para a minha razão e para o meu raciocínio. E é dessa maneira que a nossa fé se torna uma fé raciocinada, porque ela aprende a refletir sobre todos os atos que eu tomo e que eu tenho na minha vida, né? O Espírito de Verdade, ele recomenda também que a gente eleve a nossa resignação. Resignar-se é aceitar a vontade de Deus, aceitar aquilo que eu não posso mudar. Então eu tenho que ter muita resignação para aceitar que determinadas situações eu não posso mudar, que não está nas minhas mãos de mudar. É claro que eu tenho que pedir o auxílio de Deus e eu tenho que exercitar a minha inteligência e a minha fé para conseguir mudar as coisas. É claro que eu tenho que evoluir e é claro que eu tenho que buscar sempre o melhor. Mas muitas vezes o que acontece? Quando a dor vem nos visitar, a gente fica no sofrimento, fica se lastimando e se perde nas lágrimas, em vez de buscar alguma solução para os nossos problemas. Então a resignação, ela caminha ao lado da nossa força de vontade de conseguir solucionar os problemas. Eu aceito a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo eu procuro encontrar em Deus as forças para superar as minhas dificuldades. Então é nesse sentido que o Espírito Consolador, né, o Espírito de Verdade, ele vai dizer: os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Ele diz então que nós, quando buscamos, vamos encontrar o auxílio, vamos encontrar paz, vamos encontrar respostas. Outra frase que tem lá na instrução dos Espíritos diz assim: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem nos seus irmãos são bem amados meus. Então, nós entendemos que aquele que tem dificuldades, mas consegue suportar as suas dificuldades e consegue caminhar em frente, e que além de tudo ainda consegue ajudar o outro que está do lado em sofrimento, está fazendo exatamente aquilo que Jesus prega, que é o amor a si e ao próximo, né? Então, com essas palavras, a gente não tem mais a revolta, né? A gente não fica mais revoltado contra o destino, contra Deus, contra as outras pessoas. A gente não se revolta, porque a gente procura encontrar soluções, a gente procura ser o responsável pela condução da nossa vida de maneira mais suave e mais leve. Uma outra frase que tem lá para a gente estudar e refletir um pouquinho, ele diz assim, o Espírito de Verdade: sou o grande médico das almas e tenho que trazer-vos o remédio que vos há de curar. Então Jesus, ele é um grande médico, porque é ele que tem o remédio que vai curar a nossa alma. Mas aí a pergunta que a gente pode se fazer é: será que nós estamos doentes? Olha, o Espírito de Verdade diz assim: extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Então, nossas almas adoecem
Porque nós temos ainda muitos sentimentos negativos. Nós cultivamos a mentira, o erro, nós mentimos, né? Nós somos incrédulos, nós não temos piedade das outras pessoas. Em muitas situações nós praticamos o mal. E é esse mal que adoece a nossa alma. Então, quando nós escolhemos a prática do mal, nós estamos adoecendo a nossa alma. E a cura só vem através de Jesus, que é um ensinamento de amor para a nossa vida. Então, qual é a nossa doença? Se a gente for tentar assim, resumir e pensar de uma maneira bem clara e bem objetiva. Qual que é a nossa doença? A nossa doença é a desobediência das leis morais, das leis de Deus. Então, quando nós nos afastamos das leis de Deus, nós trazemos a infelicidade para a nossa alma. Nós trazemos a doença para a nossa alma. E isso traz todo um peso e todo um sofrimento que nós não precisaríamos se nós cultivássemos as leis morais, se nós cultivássemos as leis de Deus. Então, quando nós respeitamos as leis de Deus, quando nós praticamos as leis de Deus, nós trazemos então esse alívio e essa cura para a nossa alma. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Então essa é uma outra frase que está lá, que diz assim, que todos aqueles que têm a humildade de reconhecer que erram, que todos aqueles que estão em aflição, mas que pedem forças para superar essa aflição, que eles vão ser amparados por Deus. E se a gente pensar, então, o que é que nos falta, então, para que a nossa vida seja consolada, né? O que nos faz, então, qual a nossa dificuldade em encontrar essa consolação? Basicamente, nós temos, né, como recomendação, que nós tenhamos devotamento e abnegação. Entendendo o devotamento como praticar aquilo que nós acreditamos. Então, toda vez que eu sou um devoto, é porque eu exerço, eu pratico aquilo que eu acredito. Então, se eu acredito no Cristo e nas palavras do Cristo, eu devo seguir e colocar em prática as palavras do Cristo. O amor, o respeito, a tolerância, a compreensão, a bondade no meu dia a dia, para comigo, para com as outras pessoas, exercer o meu trabalho da melhor maneira possível, exercer esse amor em todas as oportunidades que me for surgir a oportunidade. E eu preciso também da abnegação. A abnegação é a renúncia, é renunciar ao meu próprio interesse, à minha própria vontade, o que é bom para mim, em favor de outra pessoa. Uma pessoa abnegada é aquela que consegue renunciar em favor de outras pessoas. Um grande exemplo disso são as mães, que deixam de comer para alimentar o seu filho, que passa frio para agasalhar o seu filho, que passa pela dificuldade para que seu filho não passe por uma dificuldade. Um exemplo maior de abnegação é o exemplo das mães para com os cuidados com os filhos. Elas passam por qualquer dificuldade, passam por sofrimentos para que os filhos possam ter melhores condições e viverem de melhor maneira possível. Então essa abnegação nós deveríamos ter em todos os momentos da nossa vida e com todas as pessoas, como o Cristo fazia. Para o Cristo, todos nós somos irmãos, e para Ele, independente de ser rico, de ser pobre, com saúde, sem saúde, estar bem ou estar mal, ser bom ou ser mal, Ele amava todas as pessoas indistintamente. E se Ele precisasse renunciar, se Ele tivesse que renunciar para que as pessoas pudessem ter algo melhor, Ele iria fazer isso. Então nós temos que buscar esse exemplo de Jesus para colocar em prática nas nossas vidas, para que nós possamos ser consolados,
para que nós possamos ser aliviados nos nossos sofrimentos. Então, nesse primeiro momento, em vez de a gente olhar apenas para a nossa dor e para o nosso sofrimento, é começar a olhar para a dor e para o sofrimento das outras pessoas e buscar uma maneira de auxiliar, de ajudar, de amparar, ser aquela pessoa que tem sempre uma palavra amiga, uma palavra consoladora, uma palavra de incentivo. Todos nós devemos buscar dentro de nós mesmos os recursos, não só materiais, mas também espirituais, de bondade, de amor, compreensão, tolerância, paciência, para ajudar a distribuir para as outras pessoas. Se todos nós nos unimos com fé, com bondade, com amor, desejando sempre o melhor para todos, o nosso mundo vai evoluir rapidamente e ele vai ser aliviado dessas dores e desses sofrimentos. Se o mundo ainda é de expiação e provas, é porque nós ainda somos muito egoístas e pensamos apenas em nós mesmos. Então, como a mensagem de hoje do Evangelho é a consolação, nós temos que ter então a fé de que nós vamos passar por todas as dificuldades, que vamos encontrar um mundo melhor no futuro, mas que esse mundo melhor ele é fruto dos nossos esforços, do nosso devotamento, da nossa abnegação, do nosso amor e da nossa caridade. Tenham todos uma boa tarde e que Deus nos abençoe hoje e sempre.